Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui de novo para dar continuidade às nossas aulas. Nós estamos no processo com o tema autoconhecimento e nós já falamos sobre isso. Também falamos sobre organização de estudos e também ansiedade na vida escolar e também nessa rotina que vocês vêm fazendo. E dentro desse processo, é importante a gente falar sobre autoestima. Então, o tema da nossa aula de hoje é autoestima, tá? E aí, o que vocês entendem sobre autoestima? Como que vocês lidam com isso? E eu coloquei alguns questionamentos em relação a duas situações, a autocrítica e a autoestima. Então, como a autocrítica e a autoestima podem afetar positivamente ou negativamente na nossa vida? E na sua opinião, o que é autoestima e autocrítica? Vocês conseguem falar sobre a diferença entre autocrítica e autoestima? A autocrítica a gente precisa aprender a desenvolver, porque a gente precisa ter essa consciência das nossas falhas, das nossas próprias falhas. E é natural que a gente faça autocrítica, mas é importante que a gente faça de um jeito positivo, que não seja de uma forma que a gente faça comparações, que a gente fica trazendo o que é de uma outra pessoa para a gente, né? Então, a gente precisa fazer a autocrítica em relação a nós mesmos e trabalhando a aceitação, que é importante. A gente precisa aceitar a gente como a gente é. E aí, com isso, a gente vai desenvolvendo uma melhor autoestima. E aí, olha lá, autoestima é o sentimento resultante da combinação dos pensamentos e emoções sobre si mesmo. Dependendo do pensamento que você tem sobre você, vai desencadear uma emoção. E aí é essa emoção que vai trazer situações que de repente traz uma autoestima aí, né, uma baixa autoestima, não seja interessante acontecer, porque aí você vai começar a criar pensamentos negativos e isso vai começar a te autodestruir, que não é interessante acontecer. Então você precisa se fortalecer. É importante existir a autocrítica que nós falamos e também, mas com isso, se fortalecer em relação à sua autoestima, trabalhando a aceitação. E aí, se você aqui conseguir fazer essa adequação entre reconhecer o seu valor e trabalhar os seus pensamentos com as suas emoções, você consegue ter uma autoestima aí elevada e sem te prejudicar, né? E aí eu coloquei alguns questionamentos. Autoestima. Como você se sente e o que você pensa diante da autoavaliação? Então, você precisa fazer uma autoavaliação e entender o que desencadeia em você quando você faz isso. Então, o que você sente? E a autoimagem é como você vê, como você se vê. E o que você vê aí em você? Qual que é essa a autoimagem que você tem de você mesmo? E aí a autocrítica, como você avalia o que você vê? Como que você aceita o que você vê de você mesmo? Existe aí algumas diferenças. E aí, olha lá, a autoestima, ela está ligada diretamente com a saúde física e emocional das pessoas. Quando a baixa autoestima não é tratada adequadamente, os efeitos podem causar problemas em suas vidas. Alguns questionamentos importantes. O que é baixa autoestima? O que determina uma baixa autoestima? Quais são as atitudes que influenciam de forma negativa ou baixa a autoestima? A baixa autoestima, ela se expressa pelo sentimento de incompetência e inadequação e incapacidade de enfrentar os desafios. Acontece quando a gente não está lá com a nossa autocrítica, com a nossa autoimagem. Se a gente não está fortalecido nisso, a gente começa a fazer comparações e
colocar aí o nosso eu como inferior. E aí a gente vai fazendo uma repressão disso e não se fortalece. E aí você começa a trazer sentimentos negativos, pensamentos negativos também, e aí você fica ali com o sentimento de incapaz, de fracasso, e que não consegue, que nada dá certo, e de comparação. E aí agora, quando a autoestima ela é elevada, ela contribui para a conquista do bom desempenho acadêmico, manutenção de relacionamentos interpessoais saudáveis e do sucesso ocupacional. Então é importante a gente se fortalecer. A autoestima depende da forma como o sujeito se percebe e, além disso, do seu próprio sentimento sobre si mesmo. Quando a gente fala da autoestima, a gente está falando da autoavaliação. Então, a gente está falando de nós, do próprio eu. E aí, como que a gente se vê? E é importante o processo de autoconhecimento para você saber falar sobre isso, para você saber fazer uma autoavaliação. A formação da autopercepção é baseada nas interações sociais, tais como familiares, amorosas, escolares, profissionais, entre outras. Tudo volta para refazer a forma como é interpretado a vida. Vocês percebem que tudo em relação à autoestima, a gente se fortalece com as nossas relações que a gente tem no nosso meio, né, na sociedade em que a gente vive. É como se fosse colocado um padrão e a gente tem que seguir. E aí você não se encaixa, você não se sente pertencente naquele padrão. Mas quando a gente faz o processo de autoconhecimento e se fortalece com a gente mesmo, não necessariamente a gente precisa se encaixar em algum ambiente. A gente precisa estar bem com a gente mesmo. E as coisas vão acontecendo, né? Ó, temos um padrão de sentimento, pensamento e comportamentos. Então, esses pensamentos, então, se temos pensamentos sobre o mundo e sobre as pessoas que não são saudáveis, isso necessariamente vai gerar sentimento de comparação e inadequação, sentimento de inferioridade. E os comportamentos vão ser de tentar parecer que não é verdade, tentar se comparar ou então se esconder de não aparecer, não tomar iniciativa. É como eu já havia dito, se você faz muita comparação, se você não está fortalecido, você vai se reprimindo e aí você vai deixando de tomar iniciativa, de tomar decisões, de aparecer, que não é legal. Tem algumas pessoas que são mais tímidos, aí tudo bem, mas em relação à autoestima, de achar não sou tão bom, tem outra pessoa que sabe fazer melhor, deixa a pessoa que faz porque eu não sou boa como ela, aí não é legal. Como você não é bom, né? Através da comparação com o outro. Não, e você? O que você tem aí em você que você pode se fortalecer e reconhecer que sim, não, eu tenho o meu valor. Qual é o seu valor? Né? Os comportamentos que vemos ser disfuncionais e que mostram que a pessoa não está com autoestima saudável têm a ver com a construção de sentimento e de visão baseada nas suas vivências. Então, é exatamente isso. Às vezes, o meio que a gente vive contribui para que aconteça uma baixa autoestima, mas se a gente conseguir, confrontando esses pensamentos negativos que vêm, trabalhar essas emoções que acontecem, você consegue mudar esse contexto, né? Então, baixa autoestima. O hábito de não assumir responsabilidade sobre seus problemas ou erros e assim procura sempre outros culpados. Dificuldade de aceitação das limitações, ou seja, não respeita seus próprios limites. Timidez, medo da rejeição e falta de confiança em si mesmo em excesso. Lembra que eu falei da timidez? Mas aqui a gente está falando quando acontece em excesso. Então, aqui são algumas características para reconhecer se existe uma baixa autoestima. Aqui nós temos continuidade, ó. Necessidade de reconhecimento externo e perfeccionismo. O ato de procrastinar, preguiça excessiva e sensação de incapacidade.
dificuldade de lidar com críticas e de reconhecimento das próprias vitórias e conquistas. Existe lá a questão do perfeccionismo, que às vezes atrapalha aí em relação a reconhecer aí as próprias conquistas. Mas é importante você, se você se identificar com essas características, ir trabalhando para mudar esse contexto, fazer esse processo do autoconhecimento para mudar. Qual é o seu valor? Autoestima é autoavaliação. Precisa ser dado um valor individual. Então é você quem vai te dar esse valor, né? Não sou eu, não é um amigo, não é família, é você mesmo. Você quem vai se dar esse valor. É importante perceber de forma real o que tem de bom e o que tem de não tão bom. E o que pode ser mudado, esse é o processo. Então a gente precisa lá reconhecer o que a gente tem de bom e que a gente não tem que não é tão bom assim. E aí trabalhar a aceitação e você pode ir mudando. O que você reconhece aí em você que pode não ser tão bom assim, mas que você pode evoluir buscando possibilidades de mudanças. E aí você faz esse processo para ir aceitando esse lado que você de repente não aceita tanto, que você acha que não é tão bom assim, né? O mais importante na autoestima é a essência da pessoa. Qual é a sua essência? Que valor que você tem dado para ela, né? Existe ser humano perfeito? Não, né? Não existe ser humano perfeito. Existe qualidades, defeitos e disfuncionalidades, situações que não funcionam absolutamente bem, e a grande questão é aceitar isso, né? Eu já venho falando aí desde o começo dos slides, e é exatamente isso. A gente precisa aceitar. Não existe ser humano perfeito, né? E aí a gente vai colocando nossas qualidades, os nossos defeitos, e a gente precisa aceitar. E todo mundo tem, todo mundo passa por isso, né? E aí precisa ser trabalhado. O autoconhecimento é fundamental nesse processo com a autoestima. Você precisa estar conectado com 3 processos essenciais que são: identidade, o que você acredita sobre quem você é. Você precisa reconhecer a sua identidade. E aí, o que você acredita sobre quem você é? Capacidade. O que você acredita que você pode fazer diante da vida? Qual que é a sua capacidade do que você pode fazer diante da vida? Responda para você mesmo. É um processo aí no autoconhecimento. Merecimento. O que você acredita que você merece? Qual é o seu merecimento aí diante do seu autoconhecimento, do seu percurso na sua vida? Responda para você. Uma pessoa com uma baixa autoestima desenvolve gatilhos que podem desencadear crenças disfuncionais. Essa pessoa acredita que não tem valor, que não vai aprender, que não é amado e que não é bom o suficiente. Lembra que eu falei de crenças quando a gente falou de ansiedade? Então, a gente pode desenvolver crenças em relação à autoestima também. E aí, quando a gente traz crenças que faz a gente acreditar, né? A gente desenvolve aí acreditar num pensamento que vem, numa forma de que a gente desenvolve aí emocional, a gente começa a pensar que a gente não é amado, que não é bom o suficiente, que nada dá certo. E quando a gente desenvolve essas crenças, se você não faz esse processo de autoconhecimento, de autoaceitação, é difícil você trazer possibilidades. Então, é importante fazer esse processo. Por quê? Porque você precisa ir combatendo esses pensamentos para trazer novas possibilidades e mudar esse contexto que você, né, trouxe aí, se tornou disfuncional sobre a forma que você acredita que você é, como a forma que você se vê. E você pode mudar esse contexto. Tudo isso pode fazer com que a pessoa acredite que não é capaz, deixando de realizar o que gostaria por se sentir inseguro e interferindo naquilo que acredita que merece. Então, essa pessoa é aquela que fica constantemente se sabotando em tudo na vida, em suas conquistas e realizações pessoais. Então, por exemplo, vamos pensar que surge uma oportunidade para a pessoa
E aí ela consegue, dá certo, ela vai e chega lá, ela é muito elogiada. Tem uma pessoa lá, um chefe, chega, começa a elogiar. Aí ela pensa que a pessoa só está elogiando para agradar, para ver ela melhor, mas que não é de verdade, porque ela não é boa do jeito que as pessoas falam. E aí ela acaba acreditando tanto nisso, né? Ela constrói essa crença que se torna disfuncional, que ela pode até sair desse emprego, dessa oportunidade que surgiu. Então, a gente precisa reconhecer o nosso merecimento, a gente precisa reconhecer aí a nossa identidade, a nossa capacidade, para que isso não aconteça. E isso é real, né? Vocês aí nos estudos, em busca do vestibular, de conquistar realizações, pode acontecer de vocês trazerem crenças com autoestima baixa e de repente desistir de algo que vocês tanto gostariam por achar que não é capaz em conquistar aquilo e que não merece. Então é importante trabalhar a autoestima e se fortalecer nisso. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que frase bonita, né? E aí, olha lá, né? Como você se vê, como você gostaria de se ver, como você se sente diante de como as pessoas o descrevem. Questionamentos para vocês. Autoestima, interpretação e consequência. Lembra que eu falei? A autoestima, ela gera pensamento e emoção. Quais são os pensamentos sobre você mesmo produzidos pela sua mente? Quais emoções esses pensamentos despertam? E aí, ó, disparadores internos e externos, autoestima, comportamento. Qual o comportamento saudável e o não saudável? Reflitam aí com vocês mesmos e vão buscando fazer essa autoavaliação para ir identificando aí o quanto fortalecido vocês estão com a autoestima. Quais os pensamentos que a sua mente produz sobre você? E aí tem lá uma explicação sobre isso, ó. Não pensamos apenas o que queremos. O fluxo de pensamento é constante e inevitável. Precisamos nos atentar sobre os pensamentos que rondam a nossa mente. Essencial reconhecer que pensamos sobre o que pensamos sobre nós, como também sobre os acontecimentos e pessoas ao nosso redor. De modo geral, nossos pensamentos são saudáveis ou não saudáveis, positivos ou negativos. Então, como a gente não tem controle sobre aquilo que a gente pensa, né? Na verdade, nós não pensamos o que queremos, né? Às vezes, tem vezes que sim, a gente tem o controle porque a gente fica trazendo pensamentos. Em alguns momentos, eles são automáticos. Você às vezes não quer pensar numa situação e vem. Então, eles são inevitáveis, mas a gente precisa estar atento. Você passa a ter controle sobre esses pensamentos quando você fica atento a eles. Então, é importante que vocês sempre fiquem observando esses pensamentos. Lembra que um pensamento ele vai gerar uma emoção que vai gerar um comportamento. Se você fica atento aos seus pensamentos, é muito mais fácil de você reconhecer e ir mudando ele, porque senão vai ficar sempre no automático. E aí o pensamento vai sempre ter o controle sobre a situação, sendo que você pode mudar esse contexto. A partir do momento que você reconhece o seu pensamento, você vai passar a sentir diferente e vai começar a agir diferente, porque você vai combater esses pensamentos, trazer aí possibilidades de mudanças para ele, né? Ao pensar em si mesmos, quais emoções são despertadas? Qual a relação entre o que pensamos e como nos sentimos? Desânimo, irritabilidade, insatisfação, medo, enfim, emoções desagradáveis têm uma estreita relação com o conteúdo dos nossos pensamentos e essa combinação reflete diretamente as nossas atitudes, que eu acabei de falar com vocês, né? Quais são os disparadores desses pensamentos e emoções? Reconhecer os fatores que nos deixam mais vulneráveis possibilita uma melhor compreensão sobre nós mesmos. Assim, temos a oportunidade de ampliar as estratégias
para proteger as nossas emoções, né? Então, quando você identifica aí quais são os gatilhos para esses pensamentos e emoções, você vai começando, vai compreendendo tudo isso, e aí você vai gerando estratégias para mudar, para trazer possibilidades para que isso não continue acontecendo. Desenvolver uma autoestima positiva é um dos principais preditores de sucesso diante dos desafios da vida. A partir do esquema autoestima, interpretação e consequência, analise os dois estudos de casos propostos a seguir e identifique a relação entre os disparadores internos e externos sobre os pensamentos e emoções não saudáveis que podemos nutrir sobre nós mesmos. Caso 1. Então, eu coloquei aqui para vocês 2 casos que vocês vão aí, eu vou explicar depois, e eu também vou colocar como exercício para vocês responderem. Então, olha lá. Marcos é um estudante do último ano escolar e sempre sonhou fazer medicina. Almeja cursar uma universidade pública, pois o curso é uma instituição particular e está fora do orçamento de sua família. Ao longo da sua trajetória escolar, no geral, obteve ótimas notas na área biológicas e humana, mas apresentou dificuldades em exatas. Nas provas antecedentes ao período de vestibular, suas notas foram abaixo da média. Desde então, diminuiu o ritmo de estudo, está desanimado e muito irritado. Sente que sua dedicação não é suficiente, está pensando em desistir de prestar medicina e tem considerado inscrever-se para prestar o vestibular de farmácia, odontologia ou fonoaudiologia, ou qualquer outro curso da área da saúde. Dessa maneira, acredita que terá maiores chances de passar. O que aconteceu aí? Ele tinha um sonho, né, de fazer medicina e depois, com aí a autoestima não tanto fortalecida, ele foi considerando que ele precisava mudar o curso porque na verdade ele pensa que ele não tem chances de passar. Né? Lembra que eu falei lá que a autoestima ela pode influenciar nas nossas escolhas, decisões e até fazer com que a gente desista de ir em busca das nossas conquistas, né? Então, o que aconteceu aqui com o estudante? Ele fez isso, aconteceu isso com ele. Aí, qual que é aqui a questão que eu gostaria que vocês entendessem para depois vocês realizarem? O disparador. O que foi aí um disparador que desencadeou que ele mudasse de ideia? A nota baixa. E o pensamento? Qual foi o pensamento que ele teve sobre isso? Eu não sou capaz. Ele trouxe um pensamento que ele não é capaz. E a emoção que desencadeou? O desânimo. Ele ficou desanimado e acabou tendo esses pensamentos que não é capaz, através dessa nota baixa que fez com que ele trouxesse todo esse percurso. Qual foi a ação dele? Diminuiu os estudos, desistiu do sonho e mudou de curso. Então, assim, foi interessante tudo isso que ele fez? Ele precisava ter aí trazido novas possibilidades. Não é uma nota baixa que diz se você é bom ou não, né? Não necessariamente quer dizer que nessa nota baixa você não sabia o que você estava ali respondendo. Pode ter outros fatores na hora dessa prova que contribuem para que você não seja, que você não vá tão bem assim. Mas mesmo que de repente você não foi bom mesmo, mas é motivo para você fazer todo esse percurso de trazer o pensamento que não é capaz, trazer o desânimo e você desistir do que você quer, para algumas pessoas né? Por quê? Porque fortaleceu a baixa autoestima. E aí a pessoa não fez aquele processo de se autoconhecer para reconhecer se realmente é isso que define, que pode mudar, não trouxe nenhuma outra possibilidade. E aí conduziu, né, trouxe os comportamentos disfuncionais e acabou se conduzindo a desistir. Então, né, tem que mudar esse contexto, porque ele seria uma pessoa que poderia sim cursar medicina,
né? Então, é importante a gente ir buscando esse fortalecimento e buscar mudar esse contexto que a gente faz. Que costumam fazer, né? Quando não se está fortalecido. E aqui é um exercício que eu vou enviar para vocês, eu vou explicar depois, então eu vou pular esse slide, tá? E aí, só para a gente concluir, né, sobre tudo isso que foi falado, a lente utilizada para interpretar as situações desafiadoras da vida determina nosso comportamento. Por quê? Uma mesma situação pode receber múltiplas interpretações, tanto por pessoas diferentes quanto por uma mesma pessoa. Isso ocorre devido à combinação de fatores externos e internos que interferem no modo como interpretamos os acontecimentos e a nós mesmos. Muitas vezes não temos como prever e controlar os disparadores de pensamentos negativos e emoções agradáveis, mas precisamos desenvolver uma postura crítica para questionar nossos pensamentos e emoções. É exatamente tudo isso que foi falado durante essa aula. A gente precisa, surge disparadores, né, nos nossos pensamentos que são automáticos, às vezes a gente não quer pensar, mas a partir do momento que a gente passa a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, a observar nossos pensamentos e entender o que está acontecendo, e aí questionar, trazer uma posição de autocrítica e mudando tudo isso, trazendo novas possibilidades, você consegue mudar esse contexto, se fortalecer dentro disso e entendendo que você tem seu valor, que você pode, que você é capaz, que dá certo. Então, e reconhecer também, né? As suas falhas, o que você tem de bom, o que você não tem de tão bom assim, mas que você pode aceitar e ir mudando esse contexto. É importante fazer essa autoanálise, trabalhar em relação a isso e buscar o autoconhecimento. Essa aula eu acho muito importante porque a autoestima ela vem fazendo parte assim da vida de muitos adolescentes, né? E principalmente trazendo a baixa autoestima. E tem interferido, assim, uma situação num contexto aí na sociedade, no escolar, interpessoais, comparações, desenvolve sentimentos negativos, pensamentos negativos, que impede mesmo de perceber aí quem é você, como você se vê, o que que acontece, por que que eu deixo isso me afetar? É meu mesmo? Porque tem muita coisa que não é nosso, é do outro, e a gente deixa com que nos afete, né? Então é importante ir trabalhando tudo isso, fazer esse processo de autoconhecimento. Até porque nas suas tomadas de decisões, nas suas escolhas futuras, né, para uma vida aí acadêmica, para o seu futuro de trabalho, você precisa saber, né, quem é você, o que você quer para sua vida, o que você busca, é realmente essa escolha que você está tomando o que você quer. Então, é importante você ir buscando fazer esse fortalecimento. Certo, pessoal? Espero que tenha aí contribuído para vocês nesse processo de entender como funciona a autoestima e que vocês busquem fazer essa autoavaliação e comecem aí a mudar esse contexto se de repente acontece algo nesse sentido com vocês, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo. Eu vou falar ali com vocês sobre a atividade que vocês vão desenvolver. Um grande beijo, até mais!